O canal Audiolivro 48 apresenta o livro A Casa Soturna, por Charles Dickens, parte 8, 25. As senhoras Snagsby vê tudo. Reina inquietação na rua Cursitor, Largo do Cozinheiro. Negra suspeita se acoita naquela pacífica região. A massa dos moradores do largo encontra-se no seu habitual estado de espírito, nem melhor, nem pior, mas o Sr. Snagsby está mudado, e sua mulherzinha sabe disso. Pois Tom Alalones e Lincolns Infields, parelha de corcéis indomáveis, continuam arreando-se para o carrinho da imaginação do Sr. Snagsby. E o Sr. Bucket é o cocheiro, sendo o passageiro Ju e o Sr. Tulkinghorn. A equipagem completa gira através da loja de artigos forenses a toda velocidade, a todas as horas. Mesmo na pequena cozinha de frente, onde a família faz suas refeições, ela rola passo fumegante fora da mesa de jantar, quando o Sr. Snagsby para trinchar o primeiro naco da perna de carneiro assado com batatas, e crava o olhar na parede da cozinha. O Sr. Snagsby não pode adivinhar o que ele possa ter de ver com aquilo. Há em alguma parte qualquer coisa que não quadra direito, e o enigma de sua vida é atinar com o que seja essa coisa, qual o seu resultado, para quem é, quando e de que parte inimaginável e inaudita vem. Suas remotas impressões das túnicas e coroas, das estrelas e jarreteiras, que cintilam pela superfície empoeirada dos aposentos do Sr. Tulkinghorn, sua veneração pelos mistérios, a que preside aquele homem, o melhor e mais reservado de seus fregueses, a quem todos os colégios de advogados, todo o beco do tribunal e toda a vizinhança forense são unânimes em respeitar, sua recordação do detetive Bucket, com seu indicador, e suas maneiras confidenciais, a que é impossível a gente furtar-se, persuadem-no de que ele é parte em algum perigoso segredo, sem saber, porém, qual seja. E a apavorante peculiaridade dessa situação é que, a qualquer hora de sua vida cotidiana, a qualquer momento em que abra a porta da loja, a qualquer toque de sineta, a qualquer entrada do mensageiro, ou a qualquer entrega de carta, o segredo possa inflamar-se, explodir e ferir, só o Sr. Bucket sabe quem. Por essa razão, sempre que um desconhecido entra na loja, como fazem muitos desconhecidos, e pergunta: "O Sr. Snagsby está?", ou usa palavras de semelhante efeito inocente, o coração do Sr. Snagsby bate forte dentro do seu peito culpado. Sofre tanto com tais perguntas que, quando são feitas por meninos, vinga-se dando-lhes piparotes nas orelhas por cima do balcão, e perguntando àqueles cachorrinhos o que querem dizer com aquilo, e por que não dizem logo de uma vez o que têm de dizer. Homens e meninos mais teimosos persistem em povoar o sono do Sr. Snagsby, aterrorizando com infinitas perguntas, de modo que muitas vezes, quando o galo da pequena leiteria da rua Cursitor se esgoela, no seu costumeiro e absurdo grito matinal, o Sr. Snagsby está abismado numa crise de pesadelo, com sua mulherzinha sacudi-lo, dizendo: "Que é que você tem, homem?" A própria mulherzinha não é a menor de suas preocupações na dificuldade que está atravessando. Saber que está sempre ocultando dela um segredo, que tem, em qualquer circunstância, de ocultar e manter seguro um dente molar mole, que a perícia dela está sempre pronta a arrancar-lhe da gengiva, dá ao Sr. Snagsby, na presença da esposa, muito do ar de um cão que guarda reserva com seu dono, e preferirá olhar para qualquer parte a ter de arrostar o olhar dele. Esses vários sinais e demonstrações, observados pela mulherzinha, não caem em saco roto. Obrigam-na a dizer: "Snagsby tem alguma coisa na ideia", e dessa forma suspeita penetra na rua Cursitor, Largo do Cozinheiro. Da suspeita ao ciúme a senhora Snagsby encontra o caminho tão natural e curto como do Largo do Cozinheiro ao beco do tribunal. E dessa forma o ciúme penetra na rua Cursitor, Largo do Cozinheiro. Uma vez ali, e sempre esteve oculto por ali, mostra-se bastante ativo e esperto no peito da senhora Snagsby, sugerindo-lhe exames noturnos dos bolsos do Sr. Snagsby, leituras ocultas das cartas do Sr. Snagsby, pesquisas privadas no diário e no caixa, na gaveta de dinheiro, no cofre, no mealheiro, espionagens nas janelas, escutar por trás das portas, chegando a conclusões disparatadas. A senhora Snagsby vive tão perpetuamente de sobreaviso, que a casa se torna assombrada, com estalidos de tábuas e roçagar de panos.
Os aprendizes acham possível alguém ter sido assassinado ali em tempos passados. Guster conserva certos átomos perdidos de uma ideia, colhida em Tooting, onde eles eram encontrados a flutuar entre os órfãos, de que há dinheiro enterrado debaixo da adega, guardado por um velho de barbas brancas, que não poderá sair dali durante 7.000 anos, porque rezou o Padre Nosso às avessas. Quem era Nemrod? Pergunta a senhora Snagsby repetidamente a si mesma. Quem era aquela senhora, aquela criatura? E quem é aquele menino? Ora, estando Nemrod morto, como vigoroso caçador, de cujo nome a senhora Snagsby se apropriou, e não tendo aparecido a tal senhora, dirige ela seu olho mental, presentemente, com redobrada vigilância, para o menino. E quem? Repete a senhora Snagsby pela 11ª vez, quem é aquele menino? Quem é aquele? E aqui uma inspiração se apodera da senhora Snagsby. Ele não respeita o senhor Chadband. Não, de certo, e não respeitaria, é claro. Naturalmente não respeitaria, contagiado por aquelas circunstâncias. Foi convidado e teve ordem do senhor Chadband. A senhora Snagsby ouviu isso com seus próprios ouvidos. De voltar, para saber onde teria de ir, para ser encaminhado pelo senhor Chadband. E ele jamais voltou. Por que não voltou? Porque de certo lhe disseram que não voltasse. E quem lhe disse que não voltasse? Quem? A senhora Snagsby vê tudo. Mas por felicidade, e a senhora Snagsby sacode fortemente a cabeça e sorri com firmeza, aquele menino foi encontrado ontem nas ruas pelo senhor Chadband, e como aquele menino, proporciona ao senhor Chadband material aperfeiçoável para deleite espiritual de uma congregação seleta, foi agarrado pelo senhor Chadband e ameaçado de ser entregue à polícia, se não mostrasse ao reverendo onde morava, e se não se comprometesse a aparecer no Largo do Cozinheiro amanhã à noite, repete a senhora Snagsby por simples ênfase, com outro sorriso de segurança e outra decidida sacudidela de cabeça. E amanhã de noite aquele menino estará aqui, e amanhã de noite a senhora Snagsby terá seu olhar bem fito nele e em alguém mais. E podes passear muito tempo pelos teus caminhos secretos, diz a senhora Snagsby com altivez e desprezo, mas não podes fazer de mim uma cega. A senhora Snagsby não toca pandeiro nos ouvidos de ninguém, mas conserva, caladamente seu propósito e toma suas precauções. Chega o amanhã. Chegam os apetitosos preparativos para o comércio de azeite. Chega a noite. Chega o senhor Snagsby, com seu casaco preto. Chegam os Chadbands. Chegam, quando a nau devoradora está repleta, os aprendizes e Guster, para ficarem edificados. Chega, afinal, com sua cabeça pendida, com seu bamboleio para trás, e seu bamboleio para diante, seu bamboleio para a direita, e seu bamboleio para a esquerda, e seu pedaço de boné de pele na mão suja, que ele depenica como se fosse algum pássaro sarnoso, que tivesse agarrado e estivesse depenando antes de comê-lo cru, a duríssima matéria que o senhor Chadband terá de aperfeiçoar. A senhora Snagsby lança um olhar tenebroso sobre Ju, quando este é trazido por Guster para o pequeno salão. Ele olha para o senhor Snagsby no momento de entrar. Por que olha ele para o senhor Snagsby? O senhor Snagsby olha para ele. Por que faria-lhe isso? Nada escapa à senhora Snagsby. Por que essa troca de olhares entre ambos? Porque, além disso, ficaria confuso o senhor Snagsby e tosse uma tosse significativa por trás da mão. É claro como cristal, que o senhor Snagsby é o pai daquele menino. Paz, meus amigos, diz Chadband, erguendo-se e limpando as oleosas exsudações de seu reverendo rosto. A paz esteja conosco. Por que conosco, meus amigos? Porque, com seu sorriso nédio, não pode estar contra nós, porque deve estar por nós, porque não é endurecimento, porque é amaciamento, porque não faz guerra como o gavião, mas vem a nós como a pomba. Portanto, meus amigos, a paz esteja conosco. Humana criança, adiante-se. Estendendo sua pata balofa, o senhor Chadband repousa sobre o braço de Ju e fica a pensar onde deve colocar o jovem. Ju, bastante duvidoso das intenções de seu reverendo amigo, e não muito certo de se alguma experiência penosa vai ser feita com ele, murmura. Deixe-me. Eu nunca disse nada ao senhor. Deixe-me.
Não, meu jovem amigo, diz o senhor Chadband com brandura, não o deixarei. E por quê? Porque sou um operário da messe, porque sou um trabalhador e jornaleiro, porque você me foi entregue, e se tornou preciosíssimo instrumento em minhas mãos. Meus amigos, posso eu empregar então este instrumento para vantagem vossa, proveito vosso, lucro vosso, bem-estar vosso, enriquecimento vosso? Meu jovem amigo, sente-se neste tamborete. Ju, tomado, ao que parece, da impressão de que o reverendo cavalheiro quer cortar-lhe o cabelo, proteja a cabeça com ambos os braços, e só com grande dificuldade e todas as possíveis manifestações de relutância, é que conseguem pô-lo na posição requerida. Quando é por fim ajustado, como uma figura de barro, o senhor Chadband, saindo de detrás da mesa, ergue sua pata de urso, e diz: meus amigos, é o sinal para que toda assistência se acomode. Os aprendizes riem para dentro, e tocam-se ligeiramente com os cotovelos. Guster engolfa-se num estado de vaga contemplação, composto de admiração confusa pelo senhor Chadband, e de piedade pelo pobrezinho, cuja condição lhe toca de perto os sentimentos. A senhora Snagsby silenciosamente estende rastilhos de pólvora. A senhora Chadband ajeita-se, carrancuda, junto ao fogo, e aquece os joelhos, achando essa sensação favorável à recepção da eloquência. Acontece que o senhor Chadband tem um hábito oratório de fixar algum membro de sua grey e expor seus argumentos a essa pessoa especial, cuja moção, espera-se, há de ser provocada até o ponto de produzir um grunhido, gemido, abrir de boca, ou qualquer outra audível expressão de trabalho interior, expressão essa de trabalho interior que, repercutindo na alguma velha senhora sentada no banco próximo, e transmitindo-se, como um jogo de prendas, pelo círculo de pecadores mais vermentáveis ali presentes, serve para suscitar o aplauso parlamentar e inflamar o senhor Chadband. Por simples força de hábito, ao dizer meus amigos, o senhor Chadband descansou o olhar sobre o senhor Snagsby e passa a fazer do malfadado papeleiro forense, já suficientemente confuso, o receptáculo imediato de seu discurso. Temos aqui entre nós, meus amigos, diz Chadband, um gentil e um pagão, um habitante das tendas de Tom Alalones, um vagabundo sobre a face da terra. Temos aqui entre nós, meus amigos, e o senhor Chadband, desenrolando a exposição com a unha suja do polegar, concede oleoso sorriso ao senhor Snagsby, significando que, se ele não está suficientemente escachado, irá lançar-lhe um argumento de escacha, um irmão e uma criança. Privado de pais, privado de parentes, privado de rebanhos e manadas, privado de ouro, e de prata, e de pedras preciosas. Ora, meus amigos, por que digo que ele está privado de tais bens? Por quê? Por que está ele privado? O senhor Chadband atira a pergunta, como se estivesse propondo um enigma inteiramente novo, muito engenhoso e de truz, ao senhor Snagsby, e suplicando-lhe que não o deixe cair no chão. O senhor Snagsby, grandemente perplexo pelo misterioso olhar, que acaba justamente de receber de sua mulherzinha, mais ou menos desde o instante em que o senhor Chadband mencionou a palavra paz, é tentado a observar modestamente. Posso garantir-lhe que não sei, não, senhor. A essa interrupção, a senhora Chadband olha com um olhar feroz, e a senhora Snagsby diz: que vergonha! Ouço uma voz, diz Chadband, é uma voz ainda fraca, meus amigos. Receio que não, embora de bom grado esperasse. Ah, exclama a senhora Snagsby, que diz: não sei. Então eu vos direi por quê. Digo que este irmão, aqui presente entre nós, está privado de pais, privado de parentes, privado de rebanhos e manadas, privado de ouro, de prata e de pedras preciosas, porque está privado da luz, que fuge sobre alguns de nós. Que luz é esta? Que é ela? Pergunto-vos que luz é esta? O senhor Chadband joga para trás a cabeça e faz uma pausa. Mas o senhor Snagsby não se deixa atrair de novo à ruína. O senhor Chadband, inclinando-se para a frente sobre a mesa, continua a dirigir-se diretamente ao senhor Snagsby, espetando para ele a já mencionada unha suja do polegar. É, diz o senhor Chadband, o raio dos raios, o sol dos sóis, a lua das luas, a estrela das estrelas. É a luz da verdade.
O Sr. Chadband de novo se impertiga e olha triunfantemente para o Sr. Snagsby, como se folgasse de saber como ele se sente depois disso. Da verdade, diz o Sr. Chadband, alvejando novamente. Não me digais que não é a lâmpada das lâmpadas. Afirmo-vos que é, afirmo-vos, 1.000.000 de vezes que é. Afirmo-vos que proclamarei isso diante de vós, quer gosteis, quer não, e ainda que, quanto menos gostardes, tanto mais o proclamarei diante de vós. Com um porta-voz. Afirmo-vos que, se vos levantardes contra ela, sereis derrubado, sereis contundido, sereis machucado, sereis rachado, sereis esmigalhado. Tendo sido pronto efeito desse surto oratório, muito admirado em sua possança geral pelos discípulos do Sr. Chadband, não só inflamar desagradavelmente o Sr. Chadband, mas apresentar o inocente Sr. Snagsby como inimigo determinado da virtude, com cara de bronze e coração duro como diamante, o infeliz comerciante torna-se cada vez mais desconcertado, e já se encontra num estado bastante adiantado de abatimento, e numa falsa posição, quando o Sr. Chadband acidentalmente o liquida. Meus amigos, continua ele, depois de esponjar por algum tempo a nafada cabeça, que fumegava a tal ponto, que parecia incendiar o lenço junto à mesma, o qual fumega também depois de cada esfregadela, para prosseguir com o assunto que tentamos desenvolver com nossos fracos dons, perguntemos, em espírito de amor, o que é aquela verdade a que aludi? Pois, meus jovens amigos, e de repente se dirige aos aprendizes, e a Guster, com grande consternação deles, se o doutor me diz que calomelanos ou óleo de rícino é bom para mim, posso naturalmente perguntar o que é calomelanos, e o que é óleo de rícino. Posso desejar ser informado disso antes de me medicar com qualquer deles ou com ambos. Ora, meus jovens amigos, que é, pois a verdade? Primeiramente, em espírito de amor, qual é a espécie comum de verdade? Será ela roupa de trabalho, a roupa de uso diário, meus jovens amigos? Ela é embuste? Ah, exclama a senhora Snagsby. É supressão? Um calafrio na negativa da senhora Snagsby. É reserva? Uma sacudidela da cabeça da senhora Snagsby, muito prolongada e muito tesa. Não, meus amigos, não é nenhuma dessas coisas. Nenhum desses nomes lhes pertence. Quando este jovem pagão, agora entre nós, que está agora, meus amigos, adormecido, tendo-lhe sido pregado sobre as pálpebras o selo da indiferença e da perdição, mas não desperteis, pois é justo que eu tenha de lutar, de combater, de vencer, por causa dele. Quando este jovem e empedernido pagão nos contou a estranha história de uma fidalga e de um soberano, foi isso a verdade? Não? Ou, se foi em parte, foi inteira e completamente? Não, meus amigos, não. Se o Sr. Snagsby pudesse resistir ao olhar de sua mulherzinha, enquanto este lhe penetra olhos adentro, as janelas de sua alma, e rebusca todos os aposentos, seria outro homem diferente, do que é encolhe-se, curva-se. Ora, meus jovens amigos, diz o Sr. Chadband, descendo ao nível da compreensão deles, com uma demonstração muito importuna no seu untuoso sorriso manso, como quem desce com muitos rodeios, uma escada para chegar ao seu fim, se o dono desta casa tivesse de ir à cidade, para ver lá uma enguia, e tivesse de voltar, e de chamar a dona desta casa e dizer-lhe: Sara, regozija-te comigo, porque vi um elefante, seria isso verdade? A senhora Snagsby está em pranto. Ou suponhamos, meus jovens amigos, que ele visse um elefante, e de volta dissesse: Vê tu, a cidade está estéril, vi apenas uma enguia, seria isso verdade? A senhora Snagsby soluça alto. Ou suponhamos, meus jovens amigos, diz Chadband, estimulado pelo som de sua voz, que os desnaturados pais deste sonolento pagão, pois pais ele teve, meus jovens amigos, fora de qualquer dúvida, depois de havê-lo lançado aos lobos, e aos abutres, aos cães selvagens, e às jovens gazelas, e às serpentes, voltassem para sua residência a gozar de seus cachimbos, de suas panelas, de seus toques de flauta, e de suas danças, de suas cervejas e das carnes e aves domésticas vindas do açougueiro, seria isso verdade? A senhora Snagsby responde mostrando-se presa de espasmos, não uma presa embele, mas uma presa gritante e impetuosa, de modo que todo o largo do cozinheiro ressoa com os seus guinchos.
Finalmente, caindo em estado cataléptico, tem de ser carregada para cima pela escada estreita, como um piano de cauda. Depois de inexprimíveis sofrimentos, que produzem a mais extrema consternação, comunica um mensageiro, vindo de seu quarto de dormir, que ela já está livre de dores, apesar de exausta. Nesse estado de coisas, o Sr. Snagsby, atropelado e comprimido com a remoção do piano, e extremamente tímido e fraco, aventura-se a sair de trás da porta da sala de visitas. Durante todo esse tempo, Ju ficou no lugar onde acordou, sempre esfuracando o boné e metendo pedacinhos de pelo na boca. Cospe-os fora com um ar arrependido, pois sente que está na sua natureza ser um réprobo sem probabilidade de melhora, e que de nada vale ficar acordado, pois nunca saberá coisa alguma. E, no entanto, Ju, pode ser que haja uma história tão interessante e comovedora até mesmo para espíritos primitivos como o teu, história essa que registra lances realizados neste mundo para homens comuns. Se os Chadibandes, sem se interporem entre essa história e a luz, se limitassem a mostrá-la a ti com simplicidade e reverência, sem retocá-la, considerando-a bastante eloquente em si, para dispensar-lhes a modesta ajuda, essa história bem te poderia conservar desperto, e dela poderias talvez tirar ensinamentos. Ju nunca ouviu falar em tal livro. Seus compiladores e o Rev. Graus Chadiband são todos uma coisa só para ele, com a diferença de que ele conhece o reverendo Chadiband e preferiria afastar-se dele, correndo durante 1 hora, a ouvi-lo falar 5 minutos. Não é bom que eu espere mais tempo aqui, pensa Ju. O Sr. Snagsby não me vai dizer nada esta noite. E desce ruidosamente a escada. Mas embaixo está a caridosa Guster, segurando o corrimão da escada da cozinha, e evitando um ataque, até aqui duvidoso, instigado pela choradeira da senhora Snagsby. Tem para dar a Ju, sua própria ceia de pão com queijo e com ele aventura-se a trocar umas poucas palavras pela primeira vez. Aqui está alguma coisa para você comer, pobre rapaz, diz Guster. Obrigado, dona, diz Ju. Está com fome? Isso mesmo. Que é feito de seu pai e de sua mãe, hein? Ju para no meio de uma dentada e parece petrificado, pois essa órfã, cuja santa padroeira possui um relicário em Toting, bateu-lhe no ombro devagarinho, e é a primeira vez na sua vida que qualquer mão decente pousa sobre ele. Nunca soube de nada a respeito deles, diz Ju. Nem eu tampouco dos meus, chora Guster. Está reprimindo sintomas favoráveis ao ataque, quando parece levar um susto com alguma coisa, e desaparece escada abaixo. Ju, cochicha baixinho o copista, enquanto o menino hesita nos degraus. Aqui estou, Sr. Snagsby. Não sabia que você ia saindo. Aqui está outra meia coroa, Ju. Andou muito direito não dizendo nada a respeito da senhora da outra noite em que saímos juntos. Seria criar complicações. Todo silêncio é pouco, Ju. Vou sumir, patrão. E assim, boa noite. Uma sombra espectral, em camisola e barrete de dormir, acompanha o copista até o quarto donde ele veio, e desliza em estatura bem mais avantajada. E daí por diante começa ele, vá onde for, a ser acompanhado por outra sombra, que não é a sua, quase tão constante como a sua, quase silenciosa como a sua. E em toda e qualquer atmosfera de segredo, onde a sombra do seu corpo pode penetrar, acautela-se de tudo aquilo que tem algum interesse no segredo. Pois que a vigilante senhora Snagsby está ali também, osso de seu osso, carne de sua carne, sombra de sua sombra. 26. Bons atiradores. Amanhã de inverno, olhando com olhos mortiços e cara lívida, as proximidades de Leicester Square, encontra seus moradores sem vontade de sair da cama. Muitos deles não são madrugadores, nem nos dias mais bonitos, por serem pássaros noturnos, que dormem quando o sol vai alto, e estão bem despertos, e são ladinos em pegar presas quando as estrelas brilham. Por trás de postigos e reposteiros sujos, em andares elevados e águas furtadas, escondendo-se mais ou menos sob nomes falsos, cabelos falsos, títulos falsos, joias falsas e falsas histórias, uma colônia inteira de bandidos jaz no seu primeiro sono. São cavalheiros do pano verde que poderiam discorrer, por experiência própria, a respeito de galés estrangeiras, e de casas de correção,
espiões de governos fortes, que eternamente tremem de fraqueza e de miserável medo, traidores falidos, covardes, fanfarrões, jogadores, embusteiros, cavalheiros de indústria e falsas testemunhas, alguns com o ferrete de ignomínia por baixo do galão sujo, todos cheios de mais crueldade do que Nero, e de mais crime, do que os dos habitantes da prisão de Neugate. Pois, por pior que o diabo possa ser com roupa de fustão ou blusa de lavrador, e pode ser muito mal com ambas, ele é um diabo mais astuto, empedernido e intolerável quando finca um alfinete no petilho da camisa, se intitula cavaleiro, aposta uma carta ou um naipe, joga uma partida ou mais de bilhar, e tem certo conhecimento, a respeito de contas e notas promissórias, do que com qualquer outra forma com que se apresente. E com essa forma o senhor Duquette o descobrirá, quando quiser, invadindo ainda os canais tributários de Leicester Square. Mas a manhã de inverno não necessita dele, e não o desperta. Desperta o senhor Jorge da galeria de Tiro, e seu criado. Levantam-se, enrolam e guardam seus colchões. Depois de fazer a barba diante de um espelho de minúsculas proporções, o senhor Jorge, de cabeça nua e peito nu, vai ter a bomba do pátiozinho e logo volta, rebrilhante de sabão amarelo, de esfregadela, e gotejando água excessivamente fria. Enquanto se esfrega com uma grande toalha grossa, soprando como uma espécie de mergulhador militar, que acaba de subir à tona, o cabelo crespo encaracolando-se cada vez mais nas têmporas queimadas de sol enquanto ele o esfrega, de modo que parece impossível penteá-lo com qualquer instrumento menos violento que um ancinho de ferro, ou uma almofada, enquanto ele esfrega, bufa, pule e sopra, voltando a cabeça de um lado para outro, para mais convenientemente escoriar o pescoço, e conservando o corpo inclinado para diante, a fim de não molhar suas pernas marciais, Pio, de joelhos, acendendo o fogo, olha para os lados como, se, só com ver o que via, estivesse dispensado de ulteriores abluções, e como, se, aparando as obras da saúde que seu patrão esbanjava, tivesse as forças renovadas por um dia. Depois de enxugar-se, o senhor Jorge passa a escovar a cabeça com duas escovas duras ao mesmo tempo, fazendo de um modo tão desapiedado que Pio, roçando os ombros pelas paredes da galeria enquanto a varre, pisca os olhos com um jeito de dó. Terminada essa esfregação, está concluída a parte ornamental da toalete do senhor Jorge. Enche ele seu cachimbo, acende-o, e caminha de um lado para outro, fumando, como é seu costume, enquanto Pio, fazendo desprender-se forte odor de roscas quentes e de café, prepara a frugalíssima refeição da manhã. Fuma gravemente e caminha a passos lentos. Talvez essa cachimbada da manhã seja um preito à memória de Gridley em sua cova. Como é, Pio, diz o senhor Jorge da galeria de Tiro, depois de dar alguns giros em silêncio, na noite passada você esteve sonhando com a roça. Em resposta, Pio diz, num tom de surpresa, como se acabasse de sair da cama. Sim, patrão. Como é que era? Dificilmente posso saber como é que era, patrão, diz Pio, refletindo. Então como sabe que era roça? Creio que por causa do capim. E dos cisnes em cima dele, diz Pio, depois de refletir mais um pouco. Que estavam fazendo os cisnes em cima do capim? Acho que o estavam comendo, responde Pio. O patrão retoma sua marcha, e o homem volta aos preparativos da refeição da manhã. Não são preparativos necessariamente prolongados, limitando-se ao suficiente para o frugal repasto de 2 pessoas, e a assar na grelha enferrujada do fogão um naco de toucinho. Como, porém, Pio tem de andar roçando por todas as paredes de considerável parte da galeria, à procura de qualquer objeto de que necessite, e nunca traz 2 deles de uma vez, o tempo gasto é muito maior. Afinal fica pronta a ligeira refeição. Anunciado isso por Pio, o senhor Jorge bate a cinza do cachimbo na chapa do fogão, põe o cachimbo de pé no canto da chaminé, e senta-se para comer. Depois que ele se serve, Pio imita, sentado na outra extremidade da mesinha oblonga e com o prato nos joelhos, ou por humildade, ou para esconder as mãos empretecidas, ou por ser essa a sua maneira habitual de comer. A roça, diz o senhor Jorge, manejando o garfo e a faca. Ora, eu suponho que você nunca pousou os olhos na roça, Pio. Vi os pântanos uma vez, diz Pio, comendo com satisfação. Que pântanos? Os pântanos, comandante, repete Pio. Onde estão eles?
Não sei onde estão, mas que vi, patrão. Eram baixos e brumosos. Patrão e comandante são para Pio termos recíprocos, expressivos do mesmo respeito e deferência, e aplicáveis somente ao senhor Jorge. Eu nasci no campo, Pio. Deveras, comandante? Sim. E fui criado lá. Pio levanta sua única sobrancelha, e, depois de fitar respeitosamente o patrão para exprimir interesse, traga um grande gole de café, sempre de olho cravado nele. Não há um canto de pássaro que eu não conheça, nem muita folha inglesa ou grão, que eu não possa nomear, nem muita árvore onde eu não possa subir ainda, se tivesse de fazê-lo. Fui outrora um verdadeiro filho do campo. Minha boa mãe viveu no campo. Deve ter sido uma bonita matrona, observa Pio. E não era velha há 35 anos, diz o senhor Jorge. Mas apostaria que aos 90 estaria quase tão tesa, como eu e quase com a mesma largura de ombros. Ela morreu com 90 anos, patrão. Não, tolice. Que ela descanse em paz, Deus a abençoe. Diz o cavalariano. Quem me incitou a meter-me com rapazes do campo, desertores e gente à toa? Você, sem dúvida. De modo que você nunca pôs olhos no campo, exceto em pântanos, e assim mesmo em sonhos, não é? Pio meneou a cabeça. Deseja ver o campo? Não sei mesmo o que faria. A cidade só lhe basta, hein? Ora, o senhor compreende, não conheço outra coisa mais e creio que estou ficando muito velho para meter-me com novidades. Que idade tem você, Pio? Pergunta o exemplo soldado de cavalaria, parando ao levar o pires fumegante aos lábios. Acho que há um 8 nela. 80 não pode ser, nem tampouco 18. Anda por aí entre os dois. O senhor Jorge, pondo devagar o pires em cima da mesa, sem provar-lhe o conteúdo, vai começar a dizer, rindo. Ora, com os diabos, Pio, quando se detém, vendo que Pio está contando nos dedos sujos. Estava eu justamente com 8 anos, de acordo com o cálculo da paróquia, quando encontrei o caldeireiro. Eu havia sido mandado a um recado, e vi-o sentado debaixo de um velho edifício, com um fogo muito confortável só para si. E ele me perguntou: gostaria você de vir comigo, meu rapaz? Eu respondi: sim, e eu e o fogo seguimos juntos para Clerkenwell. Era o dia 1 graus de abril. Eu era capaz de contar até 10, e, quando chegou de novo, o dia 1 graus de abril, disse a mim mesmo: agora, meu velho, você está com 1 e 8. No dia 1 graus de abril depois deste, disse eu. Agora, meu velho, você está com 2 e 8. Com o correr do tempo, cheguei a 10 com 8, e a 2 10 com 8. Quando cheguei a essas alturas, perdi a conta. Só sei agora que há um 8 na minha idade. Ah! Exclama o senhor Jorge, continuando sua refeição. E onde anda o caldeireiro? A bebida deu com ele no hospital, patrão, e o hospital deu com ele, numa caixa de vidro, segundo ouvi dizer, responde Pio misteriosamente. Foi por esse meio que você foi promovido? Ficou com o negócio, Pio? Sim, comandante. Tomei conta do negócio, tal como estava. Não se podia tirar muito de uma vizinhança, Saffron Hill, Aton Garden, Clerkenwell, Smithfield e outras, já explorada e pobre, onde costumavam utilizar as chaleiras, até que não aguentem mais remendos. A maior parte dos caldeireiros errantes costumava vir alojar-se no nosso lugar. Era a melhor parte dos ganhos do meu patrão, mas comigo não vinham ter. Eu não era como ele. Ele podia cantar-lhes uma boa canção. Eu não. Ele sabia tocar-lhes uma toada em qualquer espécie de panela que se quisesse, quer de ferro, quer de lata. Eu nada mais sabia fazer com uma panela senão remendá-la, ou fervê-la. Música não era comigo. Além disso, eu tinha muito mau aspecto, e suas mulheres queixavam-se de mim. Eram por demais exigentes. Você se distinguiria no meio de uma multidão, Pio, diz o senhor Jorge com um sorriso divertido. Não, patrão, replica Pio, sacudindo a cabeça. Não me distinguiria, não. Eu era ainda bastante passável quando segui o caldeireiro, embora nada tivesse de extraordinário então.
Mas tanto por soprar o fogo com a boca quando era jovem, estragando a cor da pele, chamuscando o cabelo, e engolindo fumaça, como por ter sempre a infelicidade de queimar-me com metal quente, enchendo-me de marcas, e de brigar com o caldeireiro, quando fiquei mais velho, quase sempre que ele estava muito entrado na bebida, o que frequentemente ocorria, minha beleza era estranha, bastante estranha, mesmo naquele tempo. Dali para cá, tanto por causa de uma dúzia de anos numa escura forja, onde os homens eram dados a brincadeiras, como por causa de um acidente, em que me queimei numa fábrica de gás, e de ter sido lançado pela janela fora, enchendo um caixote numa fábrica de fogos, fiquei bastante feio para que ande a me mostrar, resignando-se a tal condição de uma forma perfeitamente satisfeita, Pio pede o obséquio doutra xícara de café. Enquanto bebe, diz: foi depois da explosão do caixote de fogos, que vi o senhor pela primeira vez, comandante. Lembra-se? Lembro-me, sim, Pio. Você andava passeando ao sol, arrastando-me, patrão, de encontro a um muro. É verdade, Pio, roçando com os ombros. De barrete de dormir? Exclama Pio, excitado. De barrete de dormir, e manquejando, com um par de bengalas. Grita Pio, ainda mais excitado. Com um par de bengalas, quando o senhor para, como sabe, exclama Pio, largando a xícara, e o pires, e retirando apressadamente o prato dos joelhos, e me diz: olá, camarada. Você esteve na guerra. Não lhe falei muito então, comandante, porque me surpreendeu que uma pessoa tão forte, de tanta saúde e tão valente como o senhor parasse, para dirigir a palavra a um tão coxo saco de ossos, como era eu. Mas o senhor me disse, falando com tamanha cordialidade, de modo que suas palavras eram como um copo de alguma coisa quente. Que acidente lhe aconteceu? Você está machucado demais. Que é que tem, meu velho? Anime-se e conte-me direitinho. Anime-se. Animado já eu estava. Disse-lhe uma porção de coisas, outras tantas me disse o senhor, mais coisas lhe falei, outras mais falou o senhor, e aqui estou, comandante. Aqui estou, comandante. Exclama Pio, que se levantou da cadeira, e começou estranhamente a andar de lado. Se precisar de um alvo, ou se ele desenvolver o negócio, deixe que os fregueses façam em mim sua pontaria. Estragar minha beleza eles não podem. Estou bem. Vamos. Se eles precisarem de um homem para praticar o boxe, deixe que eles se sirvam de mim. Deixe que me esmurrem bem na cabeça. Não me importo. Se eles precisam de um peso leve, para ser usado no treinamento, deixe que me usem Cornwall, Devonshire ou Lancashire, deixe que eles me usem. A mim não podem machucar. Tenho servido para todos os tipos de treinamento em toda a minha vida. Com esse inesperado discurso, proferido com energia e acompanhado pela ação exemplificativa dos vários exercícios mencionados, Pio Squad vai roçando os ombros pelos 3 lados da galeria, e de repente, virando-se diante de seu comandante, faz-lhe com a cabeça um gesto parecido com uma marrada, com o qual tenciona exprimir devotamento ao seu serviço. Começa então a tirar a mesa. O senhor Jorge, depois de rir prazenteiramente, e de dar-lhe uma pancadinha no ombro, ajuda-o naqueles arranjos, e a pôr a galeria em ordem para atender a freguesia. Feito isso, exercita-se um pouco nos halteres, e, depois de pesar-se, e opinar que está ficando com carnes demais, entregar-se, com grande gravidade, a um solitário exercício de sabre. Enquanto isso, Pio põe-se a trabalhar na sua mesa habitual, onde parafusa e desparafusa, limpa, lima, sopra dentro de pequenas aberturas, fica cada vez mais enegrecido, e parece fazer e desfazer tudo quanto possa ser feito e desfeito numa espingarda. Patrão e criado são por fim perturbados por passos no corredor, que produzem insólito som, denotando a chegada de gente estranha. Esses passos, que se aproximam cada vez mais da galeria, trazem para ali um grupo, à primeira vista dificilmente admissível em qualquer dia do ano, a não ser a 5 de novembro.
Consta ele de uma figura disforme e coxa, conduzida numa cadeira por 2 carregadores e acompanhada por uma mulher magra, de cara semelhante a uma máscara enrugada, a qual, se não conservasse os beiços ameaçadoramente fechados, se diria prestes a recitar os versos populares, comemorativos do tempo em que se tencionava fazer explodir a velha Inglaterra viva, quando de repente a cadeira é arriada no chão. Neste ponto, a figura que nela estava arfando diz: "Oh, meu Deus! Pobre de mim! Estou desconjuntado." E acrescenta: "Como vai o senhor, meu caro amigo, como vai o senhor?" E então o senhor Jorge reconhece, naquele cortejo, o venerando senhor Smaluede, que saíra tomar um pouco de ar, acompanhado por sua neta Judy, como guarda pessoal. "Meu caro amigo, senhor Jorge", diz vovô Smaluede, retirando o braço direito do pescoço de um de seus carregadores, a quem quase estrangulara pelo caminho, "como vai passando? Causa-lhe surpresa ver-me aqui, meu caro amigo?" "Causa-me quase tanta surpresa, como se tivesse visto seu amigo da cidade", responde o senhor Jorge. "Raramente saio", diz ofegante o senhor Smaluede. "Há muitos meses que não saio à rua. É incômodo, e fica caro. Mas desejava tanto vê-lo, meu caro senhor Jorge." "Como vai passando?" "Passo bastante bem", diz o senhor Jorge. "Espero que o mesmo lhe aconteça." "O senhor só pode passar muito bem, meu caro amigo." O senhor Smaluede pega-lhe nas 2 mãos. "Trouxe minha neta Judy. Não pude deixar de trazê-la. Ela desejava tanto ver o senhor." Ela suporta isso calmamente", murmura o senhor Jorge. "De modo que tomamos um carro de aluguel, pusemos uma cadeira dentro dele, e, logo que dobramos a esquina, retiraram-me para fora do carro, meteram-me na cadeira, e trouxeram-me até aqui, a fim de que eu pudesse ver o meu caro amigo em seu próprio estabelecimento. Este", diz vovô Smaluede, aludindo ao carregador, que correra o risco de ser estrangulado, e que se afasta, ajustando sua traqueia artéria, "é o cocheiro. Nada tem de extraordinário a cobrar. Pelo acordo feito, já está isto incluído no preço da corrida. Esse outro, o outro carregador, nós o tratamos lá fora na rua por uma pinta de cerveja. Custa 2 pence. Judy, pague 2 pence a esse homem. Se eu tivesse a certeza de que o senhor tinha um empregado seu aqui, meu caro amigo, não haveria necessidade de tratar esse outro carregador." Vovô Smaluede refere-se a Pio, com um relance de olhos que traduz terror, e um meio sumido. "Oh, meu Deus! Pobre de mim!" Aparentemente, alguma razão havia no seu pavor, porquanto Pio, que nunca vira antes aquela assombração de boné de veludo preto, estacou de chofre com uma espingarda na mão, num jeito bem visível de atirador exímio, que já tivesse escolhido o senhor Smaluede para liquidá-lo, como uma horrenda ave decrépita. "Judy, minha filha", diz vovô Smaluede, "dê os 2 pence a esse homem. É muito para o que ele fez." O sujeito, um daqueles extraordinários espécimes de cogumelos humanos, que brotam espontaneamente nas ruas ocidentais de Londres, já vestidos de um velho jaleco vermelho, com uma vocação especial de segurar cavalos e chamar carros, recebe seus 2 pence sem nenhum entusiasmo, joga o dinheiro ao ar, apara-o na mão e retira-se. "Meu caro senhor Jorge", diz vovô Smaluede, "quer ter a bondade de ajudar a carregar-me para junto do fogo? Estou acostumado ao fogo, sou velho e depressa sinto frio. Oh, pobre de mim!" Sua exclamação final é arrancada ao venerando cavalheiro pela subitaneidade, com que o senhor Squad, como um gênio, o levanta com cadeira e tudo, e o deposita sobre a pedra da lareira. "Oh, meu Deus!" exclama o senhor Smaluede, arquejando. "Oh, pobre de mim! Que sorte a minha! Meu caro amigo, seu empregado é muito forte e ligeiro demais. Oh, meu Deus, ele é ligeiro demais. Judy, puxe-me para trás um pouco. Estou com as pernas assando", o que na verdade podia ser atestado pelo nariz de todos os presentes, pelo cheiro que se desprendia de suas meias de lã. Tendo a delicada Judy afastado um pouco seu avô do fogo, sacudindo como de costume e libertado, seu olho sombreado daquele boné de veludo preto, semelhando um apagador de vela, o senhor Smaluede repete: "Oh, pobre de mim! Oh, meu Deus!
e, olhando em redor, e encontrando o olhar do Sr. Jorge, estende de novo ambas as mãos. Meu caro amigo, que encontro feliz este nosso! É este o seu estabelecimento? É um lugar delicioso. Um primor. Nunca achou que poderia resultar daqui algum acidente, hein, meu caro amigo? Pergunta vovô Smaluede, muito contrafeito. Não, não. Não há nenhum perigo. E o seu empregado? Ele, oh, pobre de mim, ele nunca dispara qualquer coisa sem querer, hein, meu caro amigo? Ele nunca feriu ninguém, a não ser a si mesmo, diz o Sr. Jorge, sorrindo. Mas poderia, o senhor sabe. Parece que feriu a si mesmo muitas vezes, e poderia também ferir outras pessoas, insiste o velho. Poderia não querer, mas também poderia fazê-lo de propósito. Senhor Jorge, quer dar ordem para ele largar essas infernais armas de fogo e sair daqui. Obediente a um aceno do oficial, Pio retira-se, de mãos vazias, para outra extremidade da galeria. O senhor Smaluede, tranquilizado, põe-se a esfregar as pernas. E como vão as coisas, senhor Jorge? Pergunta ele ao cavalariano, perfilado diante dele com o sabre na mão. Está prosperando, graças aos céus? O senhor Jorge responde com um frio aceno de cabeça, acrescentando: Vamos. Sei que o senhor não veio aqui para dizer isso. Acho tão alegre, senhor Jorge, replica o venerando vovô. O senhor é uma excelente companhia. Prossiga, diz o senhor Jorge. Meu caro amigo. Mas essa espada parece terrivelmente cintilante e aguda. Poderia acidentalmente cortar alguém. Causa-me arrepios, senhor. Jorge, maldito, diz o excelente velho à parte a Judy, enquanto o oficial dá um passo ou dois, afastando-se para guardar o sabre. Ele me deve dinheiro, e poderia pensar em saldar velhos agravos neste lugar mortífero. Gostaria que a rabugenta da sua avó estivesse aqui para que ele lhe raspasse a cabeça de um golpe. De volta, o senhor Jorge cruza os braços e, baixando o olhar para o velho que escorrega a cada momento e cada vez mais para baixo na sua cadeira, diz sossegadamente: Agora ele. Oh! Exclama o senhor Smaluede, esfregando as mãos, com uma astuta risadinha entre os dentes. Sim. Agora ele o quê, meu caro amigo? Ao cachimbo, diz o senhor Jorge, que com grande cerimônia, põe sua cadeira ao lado da chaminé, tira seu cachimbo da grade da lareira, enche-o, acende-o e se põe a fumar tranquilamente. Isso descoroçou o senhor Smaluede, que acha tão difícil abordar seu tema, qualquer que ele seja, que se exaspera, e as ocultas aferra, o ar com certa ânsia impotente de vingança, exprimindo intenso desejo de rasgar e dilacerar a cara do senhor Jorge. Como as unhas do excelente velho são compridas e sujas, suas mãos magras e venosas, seus olhos aquosos e verdes, e, acima de tudo mais, como continua, enquanto engrifa os dedos, a escorregar para baixo na sua cadeira, formando uma trouxa informe, torna-se um espetáculo tão assombroso, mesmo aos olhos habituados de Judy, que a jovem donzela aferra-o, com alguma coisa mais do que o ardor do afeto, e de tal modo sacoleja, lhe dá palmadinhas, e o esmurra em diversas partes do corpo, mais especialmente naquela parte, a que a ciência da defesa própria daria o nome de seu fôlego, que nos seus aflitivos apuros ele emite uns sons cavos, como os de um maço de calceteiro. Depois que Judy consegue por aqueles meio repô-lo na posição devida na cadeira, de rosto pálido, e nariz gelado, mas ainda de dedos engrifados, ela entesa seu magro dedo indicador e cutuca com ele as costas do senhor Jorge. Quando este ergue a cabeça, ela dá outra cutucada em seu estimado avô, e, tendo-os assim reunido para palestrarem, fica a olhar fixamente para o fogo. Ai, oh, ui, queixa-se vovô Smaluede, engolindo a raiva. Meu caro amigo, ainda de dedos querendo empolgar a presa. Vamos ao que serve, diz o senhor Jorge. Se o senhor deseja conversar comigo, deve falar claro e franco. Faço parte do regimento dos homens rudes, e não posso andar com rodeios. Não tenho jeito de fazê-lo. Não sou bastante esperto para isso. Não se dá com o meu gênio. Quando o senhor anda a assediar-me, diz o cavalariano, metendo o cachimbo entre
Os dentes de novo, diabos me levem se não tenho a sensação de que estou sendo sufocado. E entufa o largo peito mais que pode, como para certificar-se de que ainda não está sufocado. Se o senhor veio fazer-me uma visita amistosa, continua o senhor Jorge, fico-lhe muito agradecido. Como vai passando? Se veio ver se existem bens no prédio, olhe em torno, está à sua disposição. Se deseja dizer alguma coisa, não faça cerimônias. A primaveril Judy, sem retirar os olhos do fogo, dá em seu avô um misterioso toque com o dedo. Está vendo? É a opinião dela também. E por que diabo não se senta essa senhorita como uma cristã? Indaga o senhor Jorge, com os olhos interrogativamente fixos em Judy. Está aí uma coisa que não posso compreender. Ela fica a meu lado para atender-me, senhor, diz vovô Smaluede. Sou um velho, meu caro senhor Jorge, e preciso de certos cuidados. Posso suportar meus anos. Não sou uma arara rabugenta, ao dizer isto, resmunga e procura inconscientemente a almofada, mas preciso de cuidados, meu caro amigo. Bem, volve o cavalariano, rodando a cadeira para ficar de frente para o velho. E então, meu amigo da cidade, senhor Jorge, fez um negociozinho com um aluno do senhor. Fez? Pergunta o senhor Jorge. Lamento ouvir isso. Sim, senhor. Vovô Smaluede esfrega as pernas. É atualmente um elegante e jovem soldado, senhor Jorge, chamado Carstone. Apresentaram-se amigos que pagaram tudo honradamente. Pagaram? Torna o senhor Jorge. Acha que seu amigo da cidade gostaria de algum conselhozinho? Acho que gostaria, meu caro amigo. Vindo do senhor. Aconselho, pois, a não fazer mais negócio para aquele lado. Não há mais nada que lucrar ali. O rapaz, pelo que sei, já não tem onde cair morto. Não, não, meu caro amigo. Não, não, senhor Jorge. Não, não, senhor, retruca vovô Smaluede, esfregando as magras pernas astutamente. Qual não tem onde cair morto, qual nada. Tem bons amigos, é bom pagador, tem com que pagar a sua comissão no exército, tem boas probabilidades de ganhar um processo, e grandes possibilidades de ganhar uma boa esposa, e, quer saber de uma coisa, senhor Jorge? Creio que o meu amigo acharia o rapaz bom para mais alguma coisa, diz vovô Smaluede, levantando seu boné de veludo, e coçando a orelha como um macaco. O senhor Jorge, que pôs de lado seu cachimbo, e se senta com um braço no encosto da cadeira, tamborila no chão com o pé direito, como se não estivesse particularmente satisfeito com o rumo que a conversa havia tomado. Mas para passar de um assunto a outro, continua o senhor Smaluede. Para promover a conversa, como diria um gracejador. Para passar, senhor Jorge, do porta-bandeira ao capitão. A que vem isso agora? Pergunta o senhor Jorge, deixando, com o senho fechado, de alisar o bigode. Que capitão? O nosso capitão. O capitão que conhecemos. O capitão Aldon. Oh, é isso, é, diz o senhor Jorge, com um fraco assobio, ao ver tanto o avô como a neta olhando para ele com dureza. Afinal chegou onde queria? Bem, que há esse respeito. Vamos, não posso continuar assim asfixiado. Fale. Meu caro amigo, torna o velho, fui procurado, Judy, dê-me uma cutucada. Fui procurado, ontem, por alguém, a propósito do capitão, e minha opinião continua sendo que o capitão não morreu. Tolice. Observa o senhor Jorge. Que foi que o senhor disse, meu caro amigo? Pergunta o velho com a mão na orelha. Tolice. Oh, diz vovô Smaluede. Senhor Jorge, da minha opinião o senhor pode julgar por si mesmo, de acordo com as perguntas feitas a mim, e com as razões que as motivaram. Ora, que pensa o senhor que precisa o advogado que está fazendo as investigações? De um título, responde o senhor Jorge. Nada disso. Então não pode ser um advogado, diz o senhor Jorge, cruzando os braços com um ar de resolução firmada. Meu caro amigo, ele é um advogado e advogado famoso. Deseja ver algum trecho escrito com a letra do capitão Aldon. Não deseja ficar com ele. Apenas quer vê-lo, e compará-lo com a caligrafia de um escrito em seu poder. E então,
Então, senhor Jorge, lembrando-se casualmente do anúncio, a respeito do capitão Aldon, e de qualquer informação a ele referente, procurou o anúncio e veio procurar-me, exatamente como o senhor fez, meu caro amigo. Quer apertar-me a mão? Fiquei tão alegre por ter o senhor vindo naquele dia. Teria perdido a oportunidade de travar tal amizade, se o senhor não tivesse vindo. E então, senhor Smaouede? Diz de novo senhor Jorge, depois de ter-lhe apertado a mão com certa formalidade. Eu não tinha tal coisa. Não tenho nada a não ser a assinatura dele. Desgraça, peste, miséria, batalha, assassinato e morte repentina para ele, diz o velho, transformando numa praga uma de suas poucas lembranças de certa prece, e apertando entre as mãos coléricas seu boné de veludo. Creio que possuo 500.000 de assinaturas dele. Mas o senhor, acrescenta, recobrando, ofegante, a mansidão da fala, à medida que Judy reajusta o boné na sua cabeça que parece uma bola, o senhor, meu caro senhor Jorge, há de possuir provavelmente alguma carta ou papel, que sirva para o caso. Qualquer coisa serviria para o caso, escrita do próprio punho dele. Algum escrito do próprio punho dele, repete o cavalariano, refletindo, talvez eu tenha. Meu queridíssimo amigo. E talvez não tenha. Oh! Exclama vovô Smaouede, abatido. Mas ainda que tivesse carradas disso, não mostraria um cartuchinho que fosse, sem saber o porquê desse interesse. Mas já lhe disse, meu senhor. Meu caro senhor Jorge, já lhe disse porquê. Não bastante, diz o cavalariano, sacudindo a cabeça. Devo ficar sabendo mais para prová-lo. Quer então vir ter com o advogado? Meu caro amigo, quer ir ver o cavalheiro? Insiste vovô Smaouede, exibindo um delgado relógio velho de prata, com ponteiros semelhantes a pernas de um esqueleto. Eu disse-lhe que era provável que eu fosse visitar entre as 10 e as 11 desta manhã, e agora são 10:30. Quer ir visitar o cavalheiro? Diz ele gravemente. Não é da minha conta, mas não sei por que mostra o senhor tanto interesse a respeito disso. Interessa-me tudo quanto tem a probabilidade de revelar alguma coisa a respeito dele. Não nos meteu ele a nós todos nisso? Não nos devia ele imensas somas? Interessar a mim? A quem mais do que a mim poderia interessar qualquer coisa a respeito dele? Não, meu caro amigo, diz vovó Smaouede, baixando o tom de voz, que o deseje que o senhor denuncie alguma coisa. Longe disto. Está disposto a vir, meu caro amigo? Bem, irei agora mesmo. Nada prometo, o senhor sabe. Não, meu caro senhor Jorge, não. E tenciona dizer que me vai levar a esse lugar, onde quer que seja, sem me cobrar o transporte? Pergunta o senhor Jorge, pegando no chapéu e nas grossas luvas de camurça. Esse gracejo agrada tanto ao senhor Smaouede, que ele se põe a rir baixinho, durante muito tempo, diante do fogo. Mas, ao mesmo tempo que ri, lança um olhar, por cima do ombro paralítico, para o senhor Jorge, observando-o avidamente enquanto ele abre o cadeado de um armário rústico, situado na outra extremidade da galeria, olha aqui e ali nas prateleiras mais altas, e por fim retira alguma coisa, que produz um som de papel desdobrado, dobra e mete-a no bolso interno do casaco. Então Judy toca no senhor Smaouede mais uma vez, e mais uma vez, o senhor Smaouede toca em Judy. Estou pronto, diz o cavalariano, voltando. Pio, você pode carregar esse cavalheiro até o seu coche sem fazer caso do que ele diga. Oh, pobre de mim! Meu Deus! Pare um instante. Diz o senhor Smaouede. Ele é tão ligeiro. Tem certeza de que fará isso com todo cuidado, meu digno homem? Pio não responde, mas, agarrando a cadeira e sua carga, lá se vai todo de lado, firmemente abraçado pelo senhor Smaouede, agora sem fala, e enfia pelo corredor, como se tivesse a agradável incumbência de carregar o velho até o vulcão mais próximo. Terminando, porém, no carro, sua curta tarefa, deposita o velho ali. A bela Judy toma lugar ao lado dele, a cadeira embeleza o tejadilho, e o senhor Jorge torna o lugar vazio na boleia.
O Sr. Jorge sente-se inteiramente perplexo diante do espetáculo, que contempla de quando em quando, ao olhar para dentro do carro, pela janela às suas costas, e ao ver que a carrancuda Judy continua imóvel, o velho, com o boné em cima de um dos olhos, vai escorregando sempre do assento para a palha, e erguendo a vista para ele com o outro olho livre, numa expressão desesperada de quem está sendo sacudido pelas costas. Data que relembra a conspiração de Guy Lawkes, para fazer explodir a Casa dos Lordes. Costuma-se queimar bonecos nesse dia, representando aquele traidor. N do T. Olá, caro ouvinte do canal, Audiolivro 48. Tudo bem com você? Eu estou muito feliz por você estar por aqui. E quero saber se está gostando de escutar o audiobook. Quer adquirir o livro? Temos o link na descrição, para você comprar pela melhor empresa de entregas do mundo, e assim você estará ajudando nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar dicas de livros, e se inscreva no canal, para receber notificações das novidades aqui no Audiolivro 48. Compre agora e leia. 27. Mais outro antigo soldado. O Sr. Jorge não tem muito que andar de carro, de braços cruzados na boleia, pois eles se destinam a Lincolns Infields. Ao deter o cocheiro os cavalos, apeia-se o Sr. Jorge e, olhando para dentro do carro pela portinhola, diz: Como? O homem é o Sr. Tulkinghorn? Sim, meu caro amigo. Conhece-o, Sr. Jorge? Ouvi falar a respeito dele, e creio que também já o vi. Mas não o conheço, nem ele me conhece. Segue-se o transporte do Sr. Smallwood de escada acima, o que é feito com perfeição, com o auxílio do cavalariano. É transportado para o grande salão do Sr. Tulkinghorn e depositado sobre o tapete turco diante do fogo. O Sr. Tulkinghorn não está no momento, mas não demorará a chegar. O ocupante do banco do vestíbulo, tendo mais ou menos assim falado, atiça o fogo e deixa o trio a esquentar-se. O Sr. Jorge mostra extrema curiosidade pelo salão. Levanta os olhos para o forro pintado, corre os olhos pelos velhos livros de direito, contempla os retratos dos grandes clientes, lê em voz alta os nomes que estão nas caixas. Sir Leicester Dedlock, baronete, lê o Sr. Jorge pensativamente. Solar de Chesney ou de O Sr. Jorge fica longo tempo a contemplar essas caixas, como se elas fossem retratos, e volta para diante do fogo, repetindo: Sir Leicester Dedlock, baronete, e Solar de Chesney Old, em. Vale uma mina de dinheiro, Sr. Jorge. Cochicha vovô Smallwood, esfregando as pernas. Fantasticamente rico. A quem se refere? A este cavalheiro, ou ao baronete? A este velho cavalheiro, a este cavalheiro. Já ouvi dizer isso. E aposto que não é nenhum burro. Também não está mal instalado, diz o Sr. Jorge, circunvagando o olhar de novo. Olhe lá aquela caixa forte. Essa frase é interrompida subitamente pela chegada do Sr. Tulkinghorn. Não há nenhuma mudança nele, com as suas roupas russas, os óculos na mão, e até o estojo deles gasto e quase em tiras. Maneiras reservadas e secas. Voz rouca e baixa. Rosto vigilante, como por trás de um postigo, habitualmente não sem certa severidade e desprezo, talvez. A nobreza poderia afinal de contas ter cultuadores mais fervorosos e crentes mais fiéis, do que o Sr. Tulkinghorn, se tudo fosse conhecido. Bom dia, Sr. Smallwood, bom dia. Diz ele, ao entrar. Pelo que vejo, trouxe o sargento. Queira sentar-se, sargento. Enquanto tira as luvas, e as põe dentro do chapéu, o Sr. Tulkinghorn observa, de olhos semicerrados, o lugar onde se encontra o cavalariano, e diz consigo mesmo talvez: Você vai servir, meu amigo. Sente-se, sargento, repete ele, ao sentar-se à sua mesa, situada a um lado do fogo, acomodando-se na sua cadeira de encosto. Fria e ruim esta manhã, fria e ruim. O Sr. Tulkinghorn aquece diante das grades alternativamente as palmas e juntas das mãos, e observa, detrás daquele postigo que está sempre descido, o trio sentado em pequeno semicírculo diante de si. Agora posso perceber de que se trata, como talvez possa em 2 sentidos, Sr. Smallwood. O velho recebe uma nova sacudidela de Judy, para que tome parte na conversa.
O senhor trouxe nosso bom amigo, o sargento, pelo que vejo. Sim, senhor, responde o senhor Smaluede, muito servil diante da riqueza e da influência do advogado. E que diz o sargento a respeito desse negócio? Senhor Jorge, diz vovô Smaluede, com um trêmulo aceno da mão encarquilhada, é este o cavalheiro. O senhor Jorge cumprimenta o cavalheiro, mas senta-se todo empertigado e profundamente silencioso, bem na ponta da cadeira, como se estivesse sob a dependência de todas as minúcias dos regulamentos militares para exercícios em campo. O senhor Tulkinghorn prossegue. Então, Jorge? Creio que seu nome é Jorge, não? É sim, senhor. Que tem a dizer, Jorge? Peço-lhe desculpa, senhor, replica o cavalariano, mas gostaria de saber o que o senhor tem a dizer. Refere-se ao que diz respeito à recompensa? Refiro-me ao que diz respeito a tudo, senhor. Isso é tão intolerável para o temperamento do senhor Smaluede, que repentinamente explode num que besta rabugenta, e com a mesma pressa pede desculpas ao senhor Tulkinghorn, excusando-se por esse deslize de linguagem, e diz a Judy. Estava pensando na sua avó, minha querida. Supus, sargento, continua o senhor Tulkinghorn, inclinando-se sobre um lado de sua cadeira e cruzando as pernas, que o senhor Smaluede lhe tivesse suficientemente explicado o assunto. Pode-se, entretanto, resumi-lo em poucas palavras. O senhor serviu às ordens do capitão Aldon durante algum tempo, e foi seu enfermeiro na doença, prestando-lhe vários serviços miúdos, e tornando-se um pouco seu confidente, segundo ouvi dizer. É assim mesmo, não é? Sim, senhor, é assim mesmo, diz o senhor Jorge, com militar concisão. Por conseguinte, pode acontecer que o senhor possua alguma coisa, qualquer coisa, seja o que for, relatórios, instruções, ordens, uma carta, qualquer coisa, do punho do capitão Aldon. Desejo comparar a letra dele com certa letra que tenho. Se o senhor me puder proporcionar essa oportunidade, será recompensado por este incômodo. 3, 4, 5 guinéus, ouso dizer, poderia o senhor considerar uma boa soma. Ótima, meu caro amigo! Exclama a vovô Smaluede, revirando os olhos. Se não, diga quanto mais, em sua consciência de soldado, pode o senhor exigir. Não é necessário que o senhor, contra seu desejo, se desfaça do escrito, posto que eu preferisse possuí-lo. O senhor Jorge continua sentado, exatamente na mesma atitude solene, olha para o teto pintado, e não diz uma palavra sequer. O irascível senhor Smaluede risca o ar. A questão é, diz o senhor Tulkinghorn, com seu jeito metódico, contido, displicente, saber, primeiro, se o senhor possui algum escrito do capitão Aldon. Primeiro, se eu possuo algum escrito do capitão Aldon, senhor, repete o senhor Jorge. Segundo, com quanto ficará satisfeito pelo incômodo de mostrá-lo. Segundo, com quanto ficarei satisfeito pelo incômodo de mostrá-lo, senhor, repete o senhor Jorge. Terceiro, poderá julgar por si mesmo, se parece exatamente com isto, diz o senhor Tulkinghorn, entregando-lhe de repente algumas folhas de papel escrito, atadas num maço. Se parece exatamente com isto, senhor. Isso mesmo, repete o senhor Jorge. Todas as 3 repetições, pronuncia-as o senhor Jorge de um modo mecânico, olhando diretamente para o senhor Tulkinghorn, lançando apenas um rápido olhar para a certidão do processo Jarndyce, submetida ao seu exame, embora ainda conserve na mão, mas continua a olhar para o advogado, com um ar um tanto perplexo. Então, pergunta o senhor Tulkinghorn, que diz? Então, senhor, responde o senhor Jorge, pondo-se de pé, rígido e parecendo imenso, queira desculpar-me, mas preferiria não ter nada que ver com isto. O senhor Tulkinghorn, aparentemente sem nenhuma perturbação, pergunta. Por que não? Porque, senhor, replica o cavalariano, a não ser por exigência militar, não sou homem de negócios. Entre civis não passo de um trapalhão. Minha cabeça não dá para girar com papéis, senhor. Posso suportar qualquer fogo, menos o fogo de um interrogatório. Há mais ou menos, 1 hora confessei ao senhor Smaluede que, quando me encontro metido em coisas desta espécie, sinto-me como que sufocado.
E é esta minha sensação, diz o Sr. Jorge, girando o olhar pelos presentes, no momento atual. Dizendo isso, dá 3 passos para frente, a fim de recolocar os papéis sobre a mesa do advogado, e 3 passos para trás a fim de retomar sua posição anterior, na qual permanece, perfeitamente teso, ora olhando para o chão, ora para o teto pintado, com as mãos atrás das costas, como para abster-se de aceitar qualquer outro documento que fosse. Diante de tal provocação, o adjetivo favorito de desprezo do Senhor Smaluede vem-lhe de tal modo à ponta da língua, que ele começa as palavras meu caro amigo, misturando-as confusamente com as sílabas do termo, com que costuma mimosear sua mulher, e parecendo ter algum impedimento na fala. Uma vez, porém, passada essa dificuldade, exorta seu caro amigo, da maneira mais terna, a não ser precipitado, mas a fazer aquilo que um cavalheiro tão eminente requer, e fazê-lo de boa mente, confiado em que deve ser uma coisa tão irreprochável quão proveitosa. O Sr. Tulkinghorn simplesmente profere uma ou outra frase, como: o senhor é o melhor juiz de seu próprio interesse, sargento. Tome cuidado em não causar danos com isso. Faça o que for do seu agrado, faça o que for do seu agrado. Se o senhor sabe o que está fazendo, é quanto basta. Isso ele diz com um ar de absoluta indiferença, enquanto olha para os papéis em cima da mesa, e se prepara para escrever uma carta. Desconfiado, o Sr. Jorge corre o olhar do teto pintado para o chão, do chão para o Sr. Smaluede, do Sr. Smaluede para o Sr. Tulkinghorn, e novamente do Sr. Tulkinghorn para o teto pintado, mudando muitas vezes, na sua perplexidade, a perna sobre que se apoia. Garanto-lhe, senhor, diz o Sr. Jorge, sem ir nisso ofensa alguma, que, entre o senhor e aqui o Sr. Smaluede, sinto-me asfixiar mais de 50 vezes. Sinto-me mesmo, senhor. Não posso medir-me com os senhores. Permite-me perguntar-lhe, por que deseja ver a letra do capitão, no caso de eu encontrar qualquer amostra dela? O Sr. Tulkinghorn abana sossegadamente a cabeça. Não. Se o senhor fosse um homem de negócios, sargento, não precisaria de ser informado de que há razões confidenciais, perfeitamente inofensivas em si mesmas, para várias necessidades, na profissão que exerço. Mas, se o senhor tem receio de causar algum dano ao capitão Aldon, pode ficar sossegado quanto a isso. Ele morreu, senhor. Morreu. O Sr. Tulkinghorn senta-se calmamente para escrever. Está bem, senhor, diz o cavalariano, olhando para dentro de seu chapéu depois de outra pausa desconcertante. Lamento não lhe ter dado maior satisfação. Como disse, eu preferiria não me meter nesse assunto. Se, porém, um amigo meu, que tem melhor cabeça para negócios, e é um velho soldado, me garantisse ser essa minha opinião uma suficiente satisfação para todos, eu de bom grado iria entender-me com ele. Eu me sinto realmente tão asfixiado neste momento, diz o senhor Jorge, passando desanimadamente a mão pela testa, que nem sei o que poderia ser um motivo de satisfação para mim. Quando o Sr. Smaluede ouve dizer que essa autoridade é um velho soldado, inculca tão fortemente ao cavalariano o expediente de ir aconselhar-se com ele, e de informá-lo especialmente que se trata de ganhar 5 guinéus, ou mais, que o Sr. Jorge se compromete a ir vê-lo. O Sr. Tulkinghorn absolutamente não se pronuncia. Com sua permissão, senhor, consultarei então o meu amigo, diz o cavalariano, e tomarei a liberdade de voltar ainda no correr do dia de hoje com a resposta definitiva, Sr. Smaluede, se quiser ser conduzido lá para baixo. Agora mesmo, meu caro amigo, agora mesmo. Quer antes, porém, permitir que eu diga em particular uma palavrinha a este cavalheiro? Por certo, senhor. Não se apresse por minha causa. O cavalariano retira-se para uma parte distante da sala, e põe-se de novo a examinar curiosamente as caixas, tanto as fortes como as outras. Se eu não fosse tão fraco como uma criancinha rabugenta, senhor, cochicha vovô Smaluede, puxando o advogado ao nível de sua posição. Pela aba do casaco, com os olhos coléricos a lançar chispas verdes de um fogo quase extinto, arrancaria dele o tal escrito. Trá-lo abotoado no peito. Viu quando ele o colocava ali. Judy também viu.
Fale, vamos, sua mal encarada figura de tabuleta de loja de bengala, diga que você o viu colocar o escrito ali. O velho acompanha essa veemente objurgatória com tal empurrão em sua neta, que isso é excessivo para suas forças, e ele escorrega para fora da sua cadeira, arrastando consigo o senhor Tulkinghorn, até que Judio segura e sacode bastante. Violências não me convêm, meu amigo, observa então friamente o senhor Tulkinghorn. Não, não, eu sei, senhor. Mas é irritante e mortificante. É pior do que a tonta, a pega tagarela da sua avó, diz o velho, dirigindo-se à imperturbável Judy, que apenas olha para o fogo, saber que ele possui aquilo, de que se necessita, e não abre mão disso, não abre mão disso. Ele, um vagabundo. Mas não se incomode, senhor, não se incomode. Quando muito, ele fará o que entende só mais um pouco. Eu o mantenho de tempos a tempos num torno. Eu o torcerei, senhor. Eu o atarracharei, senhor. Se ele não quiser fazer porém, fará por mal, senhor. Agora, meu caro senhor Jorge, diz vovô Smaluede, piscando horrendamente para o advogado, ao largá-lo, estou pronto para receber o seu amparo, meu excelente amigo. O senhor Tulkinghorn, com um vago indício de divertimento manifestando-se através da sua serenidade, fica de pé sobre o tapete, de costas para o fogo, observando a saída do senhor Smaluede, e retribuindo com um ligeiro aceno, o cumprimento de despedida do cavalariano. O senhor Jorge acha mais difícil livrar-se do velho, do que ter de carregá-lo escada abaixo, porque, uma vez recolocado no seu veículo, mostra-se tão loquaz a respeito dos guinéus e aferra tão afetuosamente o botão da roupa do cavalariano, tendo, na verdade, um oculto desejo de rasgar-lhe o casaco e roubá-lo, que é preciso um pouco de força da parte do cavalariano para desvencilhar-se dele. Consegue-o afinal e parte sozinho à procura de seu conselheiro. Pelo templo enclaustrado, pelos carmelitas, ali, não sem dar um olhar ao beco da espada pendurada, que parecia ter alguma coisa que ver com ele, pela ponte dos dominicanos, e pela estrada dos dominicanos, caminha o senhor Jorge tranquilamente até uma rua de pequenas lojas, situada em alguma parte daquele amontoado de estradas vindas de Kent, e de Surrey, e daquele centro de ruas, que partem das pontes de Londres, localizado no arquifamoso Elefante, que perdeu seu castelo formado de 1000 coches de 4 cavalos, destinado a um monstro de ferro mais forte do que ele, pronto a cortá-lo, reduzindo-o a um picadinho qualquer dia que se atrever. O senhor Jorge dirige seus pesados passos para uma das lojinhas daquela rua, uma loja de música, com umas poucas rabecas na vitrina, algumas flautas de pan, um tamboril, um triângulo e uns compridos fragmentos de música. Parando a poucos passos dela, ao ver uma mulher de aspecto soldadesco, com a saia arregaçada, adiantar-se com uma pequena tina de madeira e dentro dessa tina, posta à beira do passeio, pôr-se a chapinhar e a enxaguar alguma coisa, o senhor Jorge diz consigo. Está, como sempre, a lavar verduras. Nunca vi, exceto em cima de uma carroça de bagagem, que não estivesse lavando verduras. A pessoa que é objeto dessa reflexão está, em todo caso, tão ocupada, no momento, a lavar verduras, que permanece alheia à aproximação do senhor Jorge, até que, levantando-se com a tina, e depois de haver derramado a água dentro da sarjeta, o encontra de pé ao seu lado. Não é lisonjeira a recepção que lhe faz. Jorge, nunca o vejo que não deseje vê-lo a 100 milhas de distância. O cavalariano, sem fazer caso dessa acolhida, dirige-se para o interior da loja de instrumentos musicais, e lá a mulher coloca sua tina de verduras em cima do balcão, e, depois de cumprimentá-lo, descansa os braços sobre o balcão. Nunca, Jorge, diz ela, considera o Mateus Bagnetti em segurança um minuto sequer, quando você está perto dele. Você é aquele tipo sem pouso certo. Sim, sei que sou, senhora Bagnetti. Sei que sou. Sabe que é, exclama a senhora Bagnetti. De que serve isso? Por que é você assim? Suponho que é a natureza do animal, responde o cavalariano de bom humor. Ah! Exclama a senhora Bagnetti, um tanto esganiçada, mas que satisfação me poderá causar a natureza do animal, quando o animal tiver tentado, o meu mate alargar o comércio de música pela Nova Zelândia, ou pela Austrália.
A senhora Bagnet não é mulher de má aparência. De grandes ossos, de pele um tanto áspera, pintada de sardas pelo sol e pelo vento, que lhe crestaram o cabelo na fronte, mas sadia, vigorosa e de olhos brilhantes. Uma mulher forte, atarefada, ativa, de semblante honesto, d'uns 45 a 50 anos. Asseada, robusta, e tão economicamente trajada, embora de tecidos fortes, que o único artigo de adorno que possui parece que é a sua aliança de casamento, em volta da qual seu dedo engrossou tanto, desde que ela passou a usá-la, que o anel jamais sairá dali, a não ser misturado com o pó da senhora Bagnet. Senhora Bagnet, diz o cavalariano, mantenha a palavra que lhe dei. Não causarei dano algum a Mate. Pode confiar em mim. Bem, creio que posso. Mas todo o seu aspecto é de quem está perturbado, retruca a senhora Bagnet. Ah, Jorge, se você tivesse assentado e casado com a viúva de Joe Pouch, quando este morreu na América, ela teria cuidado de você com carinho. Teria sido uma boa oportunidade para mim, de certo, torna o cavalariano, meio a rir, meio sério, mas de agora não há esperança de que eu venha a tornar-me um homem com a cabeça no lugar. A viúva de Joe Pouch poderia ter me feito muito bem, havia qualquer coisa nela, e ela tinha alguma coisa, mas eu é que não me resolvia a dar o passo. Se tivesse tido a sorte de encontrar uma mulher, como a que Mate encontrou, a senhora Bagnet, que, por virtude, parece não guardar grande reserva com um bom sujeito, mas que, a falar verdade, parece ser ela própria um bom sujeito, recebe esse cumprimento batendo-ao de leve com um talo de couve na cara do senhor Jorge levando sua tina para a pequena sobreloja. Ora viva, Quebec, minha bonequinha, diz Jorge, acompanhando-a, a convite seu, até aquele aposento. E a pequetita Malta também. Venham cá dar um beijo no seu Jorgico. Essas menininhas, que não foram batizadas realmente com os nomes que lhes dão, conquanto sejam sempre assim chamadas em família, com os nomes dos lugares onde nasceram, em barracas, estão respectivamente ocupadas, sobre tamboretes de 3 pés. A mais moça, d'uns 5 ou 6 anos, aprendendo a ler numa cartilha barata, a mais velha, 8 ou 9 talvez, ensinando a primeira e costurando com grande diligência. Ambas saúdam o senhor Jorge com aclamações, como a um velho amigo, e depois de alguns beijos, e de fazer festas, chegam seus tamboretes para perto dele. E como vai o jovem Walwish? Pergunta o senhor Jorge. Ah, veja só! Exclama a senhora Bagnet, largando por um instante suas caçarolas, pois está cozinhando o jantar, e corando vivamente. Acredita você? Arranjou um contrato no teatro, com o pai, para tocar pífano numa peça militar. Sim, senhor, fez muito bem o meu afilhado, diz o senhor Jorge, dando uma palmada na coxa. Acredito em você, diz a senhora Bagnet. Ele é um britânico. É isto que o Walwish é um britânico. E Mate a soprar no seu fagote. Aí estão vocês todos, uns respeitabilíssimos cidadãos, diz o senhor Jorge. Gente de família. Crianças crescendo. A velha mãe de Mate na Escócia, e o velho pai de vocês em alguma outra parte, correspondendo-se e recebendo um pouco de auxílio, e, bem, para falar a verdade, não sei por que não me desejam a 100 milhas de distância daqui, pois não tenho lá muito que ver com tudo isso. O senhor Jorge vai ficando pensativo, sentado diante do fogo, no quarto caiado, de chão de terra e cheiro de barraca, que nada contém de supérfluo e não apresenta nenhuma mancha visível de imundície ou de poeira, desde os rostos de Quebec e de Malta até as brilhantes panelas de estanho e copos de metal em cima das prateleiras do aparador. O senhor Jorge vai ficando pensativo, sentado aqui enquanto a senhora Bagnet está ocupada, quando, a seu tempo, chegam o senhor Bagnet e o jovem Walwish. O senhor Bagnet é um exemplo. Artilheiro, alto e teso, de sobrancelhas hirsutas e suíças semelhantes a fibras de coco, sem um cabelo na cabeça, e de pele queimada de sol. Sua voz curta, profunda e ressonante, não é inteiramente diversa dos tons do instrumento que ele toca. Na verdade, pode-se em geral observar nele um ar firme, inflexível, como se ele próprio fosse o fagote da orquestra humana.
O jovem Walwish é o tipo e modelo de um jovem tambor. Pai e filho saúdam cordialmente o cavalariano, dizendo este, no momento azado, que viera para tomar conselho com o senhor Bagnet. O senhor Bagnet amistosamente declara que só tratará de negócios depois do jantar e que seu amigo não terá conselhos sem antes partilhar o seu porco cozido e as suas verduras. Tendo o cavalariano aceitado o convite, ele e o senhor Bagnet, para não embaraçarem os preparativos domésticos, saem a dar umas voltas pela ruazinha, por onde passeiam de braço dado e a passos medidos, como se aquilo fosse um baluarte. Jorge, diz o senhor Bagnet, você me conhece. É a minha velha quem dá conselhos. Quem tem cabeça é ela, embora eu nunca confesse isso diante dela. A disciplina deve ser mantida. Espere um pouco até ela ter a cabeça fresca, passado o efeito das hortaliças. Então faremos a consulta. Diga ela o que disser, você faça, não deixe de fazer. Minha intenção é essa, mate, responde o outro. Mais depressa seguiria a opinião dela, do que a de um colégio. Colégio, torna o senhor Bagnet, em curtas frases, como um fagote. Que colégio poderia você deixar, em outra região do mundo, sem nada a não ser uma capa cinzenta e um guarda-sol para regressar à Europa? A velha faria isso amanhã. Já fez isso uma vez. Você tem razão, diz o senhor Jorge. Que colégio, continua Bagnet, poderia você construir em vida, com 2 vinténs de calorias, 1 vintém de tijolo, 1 vintém de areia, e o restante do troco, uns 6 vinténs em dinheiro? Foi com isso que a velha começou. No negócio atual. Alegro-me de saber que o negócio está prosperando, mate. A velha economiza, diz o senhor Bagnet, aquecendo. Tem um pé de meia em alguma parte. Com dinheiro dentro. Nunca o vi, mas sei que o tem. Espere que ele tire o sentido das verduras. Então resolverá o seu problema. Ela é um tesouro, exclama o senhor Jorge. É mais do que isso. Mas nunca o confesso diante dela. A disciplina deve ser mantida. Foi a velha que tornou patentes minhas habilidades musicais. Não fosse a velha, estaria eu agora na artilharia. 6 anos martelei na rabeca. 10 na flauta. A velha dizia que a coisa não ia. Boa intenção, mas falta de flexibilidade. Tente o fagote. A velha arranjou um fagote emprestado do mestre da banda do regimento de infantaria. Eu praticava nas trincheiras. Ganha aqui, ganha ali, arranjei com ele um meio de vida. Jorge observa que ela parece tão fresca como uma rosa, e tão saudável como uma maçã. A velha, diz o senhor Bagnet em resposta, é efetivamente uma bela mulher, e, em consequência, é como um dia encantador. Vai ficando mais bela à medida que o tempo passa. Nunca vi outra igual. Mas nunca o confesso diante dela. A disciplina deve ser mantida. Continuando a conversar sobre assuntos indiferentes, caminhavam rua acima, rua abaixo, a passos compassados, até serem chamados por Quebec e Malta, para saborear a carne de porco e as verduras, sobre as quais a senhora Bagnet, como um capelão militar, reza uma curta ação de graças. Na distribuição desses comestíveis, como em todos os outros deveres domésticos, a senhora Bagnet procede com uma exatidão sistemática, sentando-se com cada prato diante de si, adjudicando a cada porção de carne de porco, sua porção própria de molho, de verduras, batatas e até mesmo mostarda, e servindo o completo, tendo da mesma forma servido a cerveja de um cântaro, e assim provido a mesa de todas as coisas necessárias, a senhora Bagnet passa a satisfazer a própria fome, bastante saudável, aliás. O aparelho de comida, se assim podem ser denominados os objetos de mesa, compõe-se principalmente de utensílios de chifre e de estanho, que prestaram serviço em várias partes do mundo. Por exemplo, a faca do jovem Walwish, de um feitio especial, e que por certo dispositivo seu, se fecha com um simples movimento, atrapalhando muitas vezes o apetite do jovem músico, goza da fama de ter andado em várias mãos, inclusive na de funcionários do serviço consular. Terminado o jantar, a senhora Bagnet, ajudada pelos ramos mais jovens, que limpam suas próprias xícaras, pratos, facas e garfos,
Faz todo o material do jantar luzir tão brilhantemente como antes, e guarda tudo, varrendo primeiro a lareira, a fim de que o Sr. Bagnet e o visitante possam logo fumar seus cachimbos. Esses cuidados domésticos exigem muito taroucar de tamancos lá no pátio interno e considerável uso de um balde, que tem afinal a felicidade de ajudar a própria senhora Bagnet nas suas abluções. Aparecendo a velha daí a pouco, completamente refrescada, e sentando-se para costurar, então e só então, uma vez que só agora, se considera como afastada a sua grande preocupação, a saber, as verduras, é que o Sr. Bagnet pede ao cavalariano, que exponha o seu caso. Isso, senhor. Jorge faz com grande discrição, parecendo dirigir-se ao Sr. Bagnet, mas tendo um olho fixo todo o tempo sobre a velha, imitando o próprio Bagnet. Ela, igualmente discreta, ocupa-se com seu trabalho de agulha. Plenamente exposto o caso, o Sr. Bagnet recorre ao seu artifício habitual, destinado a manter a disciplina. É tudo o que você tem a dizer, Jorge? Pergunta ele. É tudo. Quer proceder de acordo com a minha opinião? Guiar-me-ei inteiramente por ela. Minha velha, diz o Sr. Bagnet, dê-lhe minha opinião. Você a conhece. Diga-lhe qual é ela. Essa é que ele não pode meter-se com gente demasiado profunda para ele, e não pode ocupar-se muito com assuntos que não compreende, que a regra geral é nada fazer no escuro, não se meter com coisas clandestinas ou misteriosas, e nunca pôr o pé onde não possa ver o chão. Essa é, com efeito, a opinião do Sr. Bagnet, exposta pela palavra da velha. E isso alivia de tal modo o pensamento do Sr. Jorge, por confirmar sua própria opinião, e banir suas dúvidas, que se prepara para fumar outro cachimbo naquela ocasião excepcional, e para travar uma conversa com toda a família Bagnet sobre os velhos tempos, de acordo com os vários graus de experiência de cada um de seus membros. E tão animada vai a conversa, que o Sr. Jorge só se levanta naquela sala, quando se aproxima a hora de serem o fagote e o pífano esperados no teatro pelo público inglês. E como o Sr. Jorge também gasta tempo, na sua qualidade doméstica de Jorgico, para despedir-se de Quebec e de Malta, e para fazer escorregar um xelim de padrinho para o bolso do afilhado, com votos pelo seu êxito na vida. É já escuro no momento em que ele dirige de novo seus passos para o rumo de Lincoln's Inn Fields. Um lar como este, rumina ele, enquanto caminha, ainda que tão pequeno, faz um homem, como o parecer solitário. Mas bom foi que eu jamais me virasse na direção do matrimônio. Não daria para isso. Sou ainda um tal vagabundo, mesmo na presente fase da minha vida, que não poderia prender-me um mês inteiro à galeria, se aquilo fosse uma ocupação regular, ou se eu não pudesse acampar ali à maneira de cigano. Ora, não desgraço ninguém e não embaraço ninguém. Isso já é alguma coisa. Nunca procedi assim por mais de um ano, e lá se vai ele assobiando, a caminhar. Chegando a Lincoln's Inn Fields, ao subir a escada do Sr. Tulkinghorn, encontra a porta de fora fechada, e o escritório também. Mas não sabendo o cavalariano muita coisa a respeito de portas exteriores, e além disso estando a escada no escuro, está ainda a palpar e procurar, na esperança de descobrir um cordão de campainha, ou de abrir ele mesmo a porta, quando surge o Sr. Tulkinghorn, que vem subindo, de mansinho, é claro, e pergunta com rispidez: quem é você? Que está fazendo aí? Queira desculpar-me, senhor. É Jorge, o sargento. E não poderia Jorge, o sargento, ver que minha porta está fechada? Ora, não, senhor, não podia. E não podia mesmo, diz o cavalariano, um tanto abespinhado. Mudou de opinião? Ou mantém-se na mesma? Indaga o Sr. Tulkinghorn, mas com um simples relance de olhos sabe da inutilidade da pergunta. Na mesma, senhor. É o que eu pensava. Basta. Pode ir. Com que então o senhor é o homem, diz o Sr. Tulkinghorn, abrindo a porta com a chave, em cujo esconderijo o Sr. Gridley foi encontrado? Sim, sou eu o homem, diz o cavalariano, parando 2 ou 3 degraus abaixo. E que tem isso, senhor? Que tem isso? Não gosto de seus sócios. Não teria o senhor visto o interior de minha sala esta manhã, se eu tivesse sabido que o senhor era o tal homem, Gridley, um sujeito assassino, perigoso.
Com estas palavras, pronunciadas num tom de voz elevado, que para ele era insólito, o advogado entra em seus aposentos e fecha a porta com estrondo. O Sr. Jorge recebe essa despedida com grande cólera, tanto maior porque um escrevente que vinha subindo as escadas ouvira as derradeiras palavras, e, evidentemente, as aplica a ele, Jorge. Que lindo gênio, resmunga o cavalariano, soltando rápido uma praga a descer a escada em 3 ou 4 pulos. Um sujeito assassino e perigoso, e, olhando para cima, vê o escrevente a observá-lo atentamente no momento em que ele passa perto de um lampião. Isso aumenta de tal modo a sua raiva, que durante uns 5 minutos fica de mau humor. Mas afugentando tudo com um assobio, encaminha-se para a galeria de tiro. Se você gostou de escutar o audiobook, não esqueça de curtir, comentar dicas de livros, e se inscreva no canal, para receber notificações das novidades aqui no Audiolivro 48, e compre agora o livro no link na descrição, e assim você estará ajudando o nosso canal. Obrigado!